Pois é, Walter. Inclusive, a gente tem aí um cenário eleitoral para o próximo ano em que o candidato da direita já foi anunciado, pré-candidato, na verdade, Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e ele carrega esse sobrenome, e as últimas pesquisas mostraram que esse sobrenome dele tem, de fato, fortalecido essa pré-campanha. E agora, com a situação do Eduardo, né, Walter, como é que fica esse sobrenome? Você acha que isso vai ser, de alguma forma, afetado, abalado nesse momento em que estamos, que é um ano pré-eleitoral, né? Claro que é tudo ainda muito abstrato. Não, eu entendo que uma situação, nesse caso específico, não tem influência sobre a outra. Se sabia desde sempre que há uma porção, uma parcela dos votos de oposição, ou voto anti-lulista, ou antipetista, ou antigovernista, era também pró-Bolsonaro, ou pró-bolsonarista. Então, o nome que digamos assim, se colhe mais facilmente a esse movimento, que aí um filho do ex-presidente tem esse sentido, naturalmente já carrega com ele essa porção de voto. Então, eu acho que não há nada extraordinário, nem é um número, nem é uma performance para se comemorar no sentido de algo extraordinário, porque não é. Só confirma o peso efetivo que tem dentro do grupo de oposição o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, vamos lembrar, não pode ser candidato porque está inelegível, está condenado inelegível. Isso não vai ser revertido até o processo eleitoral, né? Há quem tente alimentar essa ideia, mas é inócuo isso, porque não há como você imaginar. Então, enquanto isso, ele está cuidando de, digamos assim, conservar e preservar esse espaço, até porque tem surgido muitos nomes, né? Tem o nome do governador de São Paulo, o governador de Goiás, o governador do Paraná, o governador de Minas Gerais. Todas as pessoas tentam, de alguma forma, capitalizar esse pedaço que, inclusive, que é determinado pela posição que vieram assumir o ex-presidente Bolsonaro. E o que ele fez foi, olha, que depender de mim nesse momento, como você disse, são pré-candidaturas, não tem nada oficializado, então isso não significa dizer necessariamente que o senador Flávio Bolsonaro será candidato a presidente, ele está colocando o nome dele nesse momento. E aí vai fazendo esses testes que se costuma fazer, né, Raquel? Vai testando, vai vendo como é verdade. Quando chegar na hora de decidir, e a hora de decidir nós estamos falando em julho, agosto do ano que vem, que é a temporada das convenções. Aí você vê como é que está o cenário nesse momento, e faz sua decisão. O que era importante nesse momento, e eu acho que o senador cumpre esse papel, é consolidar o tamanho que tem a força político-eleitoral que tem o ex-presidente Bolsonaro, se fosse ele o candidato, e não poderá ser, ou na influência que ele pode exercer na escolha desse candidato. O que ele está dizendo é o seguinte: no que depender da minha decisão, nesse momento, o nome é esse. Os outros ficam escanteados, os outros desse campo, né? Que aí todos esses governadores que eu falei. E aí eu acho que tem digamos assim, uma vítima em princípio que é atingida, que é o governador Tarcísio de Freitas, que é quem tentava herdar um pouco esse campo e fica um pouco atingido no seu plano para agora, né? Claro que ele tem muita decisão a ser tomada. O Tarcísio pode ser candidato à reeleição em São Paulo. Isso é mais cômodo para ele nesse momento, porque ele teria uma posição. Quem disputar, considerado os números de hoje, inclusive tem pesquisa de hoje sobre isso, sobre campanha presidencial, parte de uma posição desfavorável em relação ao presidente Lula. Todos os candidatos, todos os adversários que são apontados hoje para ele, aparecem em segundo lugar, não tem ninguém que apareça à frente dele. Então, ao contrário, em São Paulo, o Tarcísio de Freitas seria favorito. Então, ele pode ter essa decisão a tomar. Agora, ele tentava se posicionar nesse campo da oposição. A presença do Flávio meio que aquieta ele, digamos assim. Então, eu acho que com relação à situação do Eduardo e à situação do Flávio, não há absolutamente, para mim, nenhuma influência de uma coisa sobre a outra. Agora, o Flávio está dando um recado do ex-presidente Bolsonaro, que é no sentido de que ele, não sendo candidato, ele quer definir quem vai ser esse candidato. E aí, nesse momento, ele diz, só se depender de mim, nesse momento, é o Flávio.